Eu tinha só 3 anos. 3 anos. E já não era mais da minha mãe. Dizem que ninguém se lembra de nada nessa idade. Mas eu juro por tudo que tenho que há um cheiro que nunca me deixou. Era um cheiro de roupa lavada com sabão de pedra, um cheiro de colo quente, de alguém que me segurava com firmeza e medo ao mesmo tempo. Acho que era minha mãe. Ou, pelo menos, eu quero acreditar que era. Naquele tempo as coisas eram muito diferentes. A gente era pobre, mas não esse pobre de hoje em dia que ainda consegue ter um celular ou ver televisão. Era pobre de verdade. Tão pobre que meus pais, ou quem quer que fossem, tiveram que tomar a decisão de me entregar a outra família. Uma família que eu não conhecia. Não sei se foi por fome, por doença ou por pura desesperança. Eu só sei que de um dia para o outro fui parar em outra casa com outras vozes, outros cheiros, e ninguém ali me chamava de filha. Eles me diziam que estavam me criando. Nunca ouvi a palavra adoção. Não era bem isso. Era como se eu fosse um fardo que eles tinham aceitado por obrigação. E para ser sincera, durante muito tempo eu também me senti assim. Um peso. Não lembro do rosto de ninguém daquele dia. Só lembro do chão de terra batida e de uma mão grossa me segurando forte pelo braço como se eu fosse fugir. Talvez fosse mesmo. Se eu soubesse andar mais rápido, eu teria fugido. Durante anos eu procurei dentro de mim alguma lembrança verdadeira da minha mãe biológica. Um rosto, uma voz, qualquer coisa. Mas tudo o que tenho é esse cheiro antigo e uma tristeza que nunca passou. Quando alguém perguntava de onde eu vinha, eu não sabia o que responder. Inventava. Dizia que minha mãe tinha morrido ou que eu era de uma cidade que nem sabia se existia. Era mais fácil mentir do que admitir que eu não sabia nem de onde vim, nem quem era de verdade. Crescer sem saber quem te colocou no mundo é como andar num barco sem leme. Você até flutua, até vai para frente, mas não tem direção. Cada aniversário meu era uma lembrança de que eu tinha começado minha vida no meio, como um livro sem as primeiras páginas. Eu não sabia quem eu era porque ninguém nunca me contou. E pior, ninguém achava isso importante. Eu me perguntava: será que alguém me procurava? Será que minha mãe chorava por mim do outro lado do mundo? Ou será que ela nem teve tempo de sentir minha falta? Talvez tenha morrido logo depois. Ou talvez tenha continuado sua vida como se eu nunca tivesse existido. Dói pensar nisso. Mas hoje, com minha idade, eu aprendi a aceitar todas as possibilidades, até as mais duras. A família que me criou nunca me bateu, mas também nunca me abraçou. Eu era alimentada, vestida e mandada para a escola quando dava, mas carinho, aquilo que uma criança mais precisa, não tinha. Eu era uma presença silenciosa na casa, uma obrigação. Com o tempo aprendi a ser pequena, a ocupar o mínimo de espaço, a não fazer perguntas e principalmente a não esperar por ninguém. Eu me lembro de um dia em que vi uma moça grávida passando na rua. Eu devia ter uns 6 anos. Ela segurava a barriga com as duas mãos e sorria. Era um sorriso tão diferente do que eu via em casa. Era um sorriso que dizia: Você é minha e eu vou te proteger. Naquele dia eu me escondi atrás da porta da cozinha e chorei baixinho, porque pela primeira vez eu entendi que aquilo que eu não tinha era amor de mãe. Essa falta cresceu comigo, cresceu junto com meus ossos, com meus medos, com as perguntas que ninguém respondia. E o pior é que quando você não sabe de onde vem, qualquer lugar parece estranho. Eu me sentia estrangeira em todas as casas, em todas as conversas, em todos os abraços que via os outros receberem. Era como se eu tivesse sido plantada num solo que não me reconhecia como semente. Às vezes, antes de dormir, eu colocava a cabeça no travesseiro e tentava inventar a história da minha vida. Pensava que talvez eu tivesse nascido numa fazenda bonita, com galinhas no quintal e um cachorro de nome esquisito. Pensava que minha mãe me cantava para dormir e que meu pai tinha mãos firmes, mas olhos doces. Eu inventava uma infância que nunca tive, só para conseguir dormir. E assim foi começando minha vida, pela metade, sem raízes, sem explicação.
só com esse vazio dentro do peito que eu carrego até hoje. A casa onde cresci não era grande, nem bonita, nem feia. Era uma daquelas casas antigas, com chão de cimento grosso, paredes com marcas de umidade e telhado que fazia barulho quando chovia. Para quem passasse na frente, parecia uma casa qualquer. Mas para mim, era um lugar onde eu não me sentia parte. Eu morava ali, mas não era dali. Eles me tratavam como se eu fosse uma hóspede que demorou demais para ir embora. Eu tinha meu canto, um quartinho nos fundos, com uma cama de molas duras e um armário que cheirava a mofo. Nunca ninguém entrou lá para me contar histórias, perguntar como foi meu dia ou me desejar boa noite. A porta ficava fechada e com o tempo meu coração também. A mulher que me criou eu a chamava de Dona Nair. Nunca tive coragem de chamar de mãe, não porque ela me proibiu, mas porque não cabia. O nome mãe parecia grande demais para dar a alguém que nunca me olhou com ternura. Ela era prática. Me ensinou a lavar louça com 7 anos, a varrer quintal com 8, a passar roupa com 9, mas nunca me ensinou a sorrir, nem a me sentir segura. O marido dela, o seu Adalberto, era um homem calado. Trabalhava o dia inteiro e chegava cansado, suado e sempre com aquele olhar que dizia: Não me aborreça. Ele nunca me tocou, nem com carinho, nem com raiva, eu era invisível para ele, e às vezes eu achava que isso era melhor do que ser notada. Eu aprendi rápido que o silêncio era minha proteção. Se eu não falava, ninguém se irritava. Se eu não pedia, ninguém precisava negar. Eu comia o que colocavam no prato. Dormia na hora que mandavam. Ia para a escola com o uniforme usado da filha da vizinha. E mesmo assim eu tentava me encaixar, tentava merecer aquele teto. Na escola era diferente. Ali eu via o que me faltava. Via mães trazendo lanche para os filhos no recreio. Via pais pegando pela mão, chamando de meu amor, minha menina. Eu fingia não ligar, mas por dentro doía. Doía muito. Eu era a única que nunca tinha ninguém me esperando no portão. A professora uma vez perguntou se alguém podia fazer um desenho da sua família. Todo mundo desenhou pai, mãe, irmão, cachorro. Eu desenhei uma casa com uma porta trancada. Ela olhou meu papel e disse: Cadê sua família? Eu disse que moravam longe. Não consegui dizer a verdade, que minha família era o silêncio. Dona Nair nunca foi cruel, mas também nunca foi doce. Ela fazia o feijão do dia, costurava para fora, cuidava da vida dela. Eu era mais uma tarefa no dia dela, como passar roupa ou varrer a calçada. Eu sabia disso, e por saber, aprendi a não esperar mais. Tive alguns brinquedos, mas eram sempre de segunda mão. Bonecas sem braço, panelinhas quebradas. Um dia ganhei um caderno e um lápis novinho. Foi a coisa mais bonita que já tive na infância. Escrevia nele todos os dias. Mas ninguém lia. Escrevia só para mim. Era meu segredo. Um lugar onde eu podia fingir que tinha uma vida diferente. Crescer assim faz a gente endurecer cedo, faz a gente perder aquela leveza de criança. Com 10 anos eu já sabia separar roupa por cor, remendar pano de prato e calar a boca quando a conversa não me pertencia. Eu não ria alto, não corria pela casa, não subia em árvore. Tudo era medo de incomodar, tudo era medo de ser mandada embora de novo. Tinha dias que eu ficava olhando para o portão da casa, imaginando que talvez alguém viesse, que alguma mulher de rosto doce aparecesse dizendo: Vim buscar minha filha. Era um sonho bobo, mas eu alimentava ele por dentro. Era o que me mantinha de pé. Mas ninguém nunca veio. Nenhuma carta chegou. Nenhum vizinho contou que sabia de algo. A verdade é que o tempo foi passando e minha origem foi ficando cada vez mais longe, mais borrada, como uma fotografia esquecida no fundo da gaveta. Até hoje eu não sei como fui parar ali. Se alguém me deu, se alguém me vendeu, se fui deixada na porta, eles nunca me disseram. E eu também nunca perguntei, porque eu sabia que não ia gostar da resposta. Naquela casa eu era a menina que caiu do céu,
ou que veio da pobreza, o que era pior. Era só a pequena, a criança da vizinha que foi embora, a menina que a Nair pegou por pena. Nenhum nome desses me dava identidade. Eu só queria ser chamada de filha, pelo menos uma vez. Mas não fui. Hoje, olhando para trás, eu entendo que eles fizeram o que podiam. Talvez até achassem que estavam me salvando de algo pior. Mas para uma criança, viver sem pertencimento é como viver sem pele. Tudo dói mais. Tudo machuca mais. E essa foi minha infância, morando na casa de estranhos, com o coração apertado, aprendendo a ser forte antes da hora. Na adolescência, aquela pergunta que já me incomodava em silêncio começou a gritar dentro de mim. Quem sou eu, afinal? Porque todo mundo que eu conhecia tinha um sobrenome, uma história de família, um lugar de onde veio. Eu só tinha um nome que me deram, e nem isso eu sabia se era meu de verdade. Me chamavam de Lourdes, mas será que esse era mesmo o nome que minha mãe me deu quando nasci? Ou foi a dona Nair que escolheu porque achava bonito ou porque era o nome da vizinha falecida? Ninguém nunca me disse. E eu também não tinha coragem de perguntar. Com o tempo, comecei a me sentir como se fosse feita de pedaços de outras pessoas. Um nome daqui, um costume dali, mas nada realmente meu. Na escola, quando pediam o nome da mãe para o cadastro, eu travava. Escrevia Nair por costume, mas por dentro sentia como se estivesse mentindo. Quando falavam em certidão de nascimento, eu ficava tensa. A minha era antiga, amarelada, com rabiscos e uma letra difícil de entender. E mesmo assim, lá estava escrito o nome de uma mãe que eu nunca conheci, Maria de alguma coisa, um nome comum demais para procurar. Eu não sabia a cidade onde nasci, nem a maternidade, nem se tinha irmãos, nada. Só aquele pedaço de papel que dizia quem eu deveria ser, mas que não dizia nada do que eu sentia. Tive amigas na adolescência, mas nunca me abri com nenhuma. Tinha medo de que, se eu contasse a verdade, elas fossem rir. Ou, pior, sentir pena. Eu odiava a pena dos outros. O olhar torto, o coitadinha, o mas você não tem família de verdade. Já ouvi isso mais de uma vez. E cada vez que ouvi, doeu como uma facada. Comecei a prestar atenção nos detalhes. Será que meu cabelo era igual ao de alguém? Meus olhos, minha pele? Ficava observando as pessoas na rua, procurando algum rosto que parecesse com o meu. Imaginava esbarrar com alguém que me olhasse diferente e dissesse: Você parece minha irmã. Ou Você é filha da fulana. Mas isso nunca aconteceu. Passei anos fingindo que não me importava, mas me importava sim, muito, principalmente à noite, quando tudo ficava silencioso e eu não tinha mais como distrair a cabeça com as tarefas do dia. Era nesse momento que a dor apertava, aquela sensação de estar solta no mundo, como folha levada pelo vento, sem raiz, sem passado. Às vezes eu pensava, será que fui rejeitada? Será que nasci de um erro? Ou será que minha mãe me amava, mas não pôde ficar comigo? Essas perguntas me acompanharam como sombra, sempre atrás de mim, e quanto mais o tempo passava, mais eu me convencia de que nunca teria respostas. Na juventude tive que inventar minha própria história para sobreviver. Criava versões de mim mesma. Quando alguém perguntava de onde eu era, eu dizia: sou de Minas, sou do interior, sou de onde for. Como se qualquer lugar fosse bom o suficiente para me dar um pedaço de identidade. Mas nenhum lugar me abraçava de verdade, porque não era de nenhum. E dentro de mim, uma tristeza silenciosa se acumulava, um luto por algo que nunca tive, porque não é só perder que dói. O que mais dói às vezes é nunca ter tido, nunca ter conhecido, nunca ter chamado ninguém de pai, nunca ter sentido aquele calor de colo de mãe. Aos poucos fui me conformando, não porque era fácil, mas porque não havia escolha. Tive que aprender a ser minha própria referência, a ser minha própria origem. E isso cansa muito, porque todo mundo, por mais forte que seja,
um dia precisa voltar para algum lugar, e eu não tinha onde voltar. Quando ouvi alguém contando sobre a avó, o avô, as tias, eu sorria por fora e me calava por dentro. Eu não tinha ninguém, e ninguém me procurava. Talvez o que mais me marcou nesses anos foi o silêncio. Não o silêncio da casa onde cresci, mas o silêncio das respostas que nunca vieram. Nenhuma carta, nenhuma pista, nenhum estamos procurando por você. Era como se eu tivesse sido apagada do mapa, como se nunca tivesse nascido para alguém. E mesmo assim aqui estou, com mais de 70 anos nas costas e esse buraco dentro do peito. Um buraco que nunca foi tampado, nem por tempo nem por amor. Um buraco chamado origem. As palavras doem mais do que a gente imagina. E quando vêm de quem você convive todos os dias, elas não batem só no ouvido, elas ficam, moram na gente como farpas. E desde pequena eu aprendi que não importa o que eu fizesse, eu sempre seria a outra, nunca a filha. Não eram gritos, não eram xingamentos abertos, era sutil. Era na forma como diziam meu nome, ou melhor, os nomes, porque eu nunca tive um só. Me chamavam de Lourdes, às vezes de a menina, ou de aquela que a dona Nair pegou. Já escutei gente dizendo: é a filha de criação, a que foi deixada com eles. E uma vez uma vizinha disse sem rodeios: ela é de fora. De fora. Essas duas palavras me acompanharam por anos. Eu me lembro nitidamente daquele dia. Eu devia ter uns 11 anos. Estava na frente de casa ajudando a varrer a calçada. A vizinha estava conversando com outra mulher e apontou para mim. Essa aí não é filha deles, não, é de fora. Falou como quem comenta sobre uma planta diferente no jardim. Como quem diz, essa não nasceu aqui. Eu fingi que não ouvi. Continuei varrendo, mas meu coração pareceu diminuir dentro do peito, porque por mais que eu tentasse me encaixar, por mais que eu quisesse ser parte, eu era sempre a de fora. Na escola era a mesma coisa. Quando alguma mãe aparecia para a reunião e não era a dona Nair, sempre perguntavam: mas essa senhora é sua mãe de sangue? Ouvi essa frase tantas vezes que comecei a pensar que meu sangue era outro mesmo, como se dentro de mim corresse uma coisa diferente, uma coisa que ninguém queria muito perto. Eu queria tanto ser chamada de filha, só isso, uma palavra simples, mas ela nunca veio, nem num momento de descuido, nem quando eu estava doente, nem quando chorava escondida e ela me via. Nunca saiu da boca dela um minha filha. Era sempre menina faz isso, menina termina aquilo. Teve um momento quando eu era adolescente que eu comecei a acreditar que era culpa minha, que talvez eu não fosse boa o bastante para ser filha, que eu não merecia esse título. Isso me fez crescer com um sentimento de dívida, como se minha simples existência fosse uma coisa a ser paga, e por isso eu me esforçava em tudo. Queria compensar, ajudava mais do que era preciso, engolia o choro, escondia os machucados, e por dentro ficava cada vez mais vazia. Quando apareciam parentes distantes, eu era deixada de lado. Eles traziam doces para as crianças deles, presentes simples, palavras carinhosas. Para mim, nada. Às vezes, nem um oi direito. Uma vez, uma tia da dona Nair veio passar uns dias lá em casa. Me olhou de cima a baixo e perguntou, bem na frente de todo mundo: essa é aquela que você criou? A que não tem mãe? Eu abaixei a cabeça. Senti que sumia. Essas palavras ficaram. Cada uma como um tijolo construindo um muro entre mim e os outros. Um muro alto, grosso, que ninguém escalava. Crescer assim te ensina a se calar, aceitar, abaixar os olhos, mas também te endurece. Eu fiquei mais fria, mais fechada. Comecei a evitar conversas, a não me abrir. Porque toda vez que eu mostrava um pedaço de mim, alguém vinha e dizia, mesmo sem querer, você não é daqui. E eu fui acreditando nisso, que eu era uma passageira, que meu lugar era o canto da sala, o fundo da fila,
o banco da igreja sem ninguém ao lado. Não é fácil admitir isso, mas eu invejava quem era chamado de filho com naturalidade. Invejava quem ouvia da boca da mãe eu te amo, porque eu não sabia o que era isso. Nunca ouvi essa frase, nenhuma vez, não da boca de alguém que me olhava nos olhos. E mesmo assim eu seguia, porque não tinha escolha. Eu me dizia que talvez um dia alguém reconhecesse em mim alguma coisa, algum traço, algum gesto, e dissesse: Você parece com fulana, acho que conheci sua mãe. Mas esse dia nunca chegou. O que chegou foram mais nomes, mais rótulos, mais lembranças de que eu estava ali, por favor, e que se um dia eles mudassem de ideia, eu poderia ser mandada embora de novo. Talvez por isso, até hoje, eu me assusto com carinho. Quando alguém me chama de minha senhora com respeito, eu demoro para entender que é para mim. Quando meus netos me abraçam, eu travo por um segundo, porque lá dentro ainda tem aquela menina que não sabia o que era ser chamada de filha. E eu continuo esperando, não que alguém vá voltar e me dizer: Você sempre foi nossa, mas talvez, só talvez, alguém diga: Você não foi esquecida. As festas. Ah, as festas. Eu nunca gostei de datas comemorativas. Não porque achava ruins, mas porque para mim sempre foram dias mais tristes do que os outros. Quando todo mundo sorria, eu sentia vontade de me esconder. Quando as casas se enfeitavam, a minha se calava ainda mais. Naquela casa onde fui criada não se comemorava muito, nem Natal, nem Páscoa, nem aniversários. E quando se comemorava, era só para os outros. Eu ajudava a enfeitar, ajudava a servir, mas nunca era parte da mesa de verdade. Eu estava sempre do lado de fora, mesmo dentro da casa. Lembro do meu primeiro Natal consciente. Eu devia ter uns 5, 6 anos. A dona Nair fez uma ceia simples: arroz com frango assado e farofa. Chamaram os vizinhos. As crianças ganharam bombons e brinquedos pequenos. Eu ganhei uma roupa usada e um pente quebrado. Fiquei feliz na hora porque era tudo o que eu tinha. Mas quando vi os filhos da vizinha ganhando bonecas com vestidos brilhantes, eu entendi. Não era para mim. E isso se repetia, ano após ano. No meu aniversário ninguém lembrava. Nenhum parabéns, nenhum pedaço de bolo. Eu ficava esperando, com o coração apertado, mas fingia que não fazia diferença. No dia seguinte, seguia a vida como se nada tivesse acontecido. A primeira vez que alguém cantou "Parabéns para você" perto de mim foi na escola, para outra menina, e eu chorei escondida no banheiro, sem saber por quê. Não era inveja, era falta de ter vivido aquilo uma vez que fosse, falta de ter sentido que aquele dia era meu, que alguém se lembrava de mim. Na Páscoa eu via as crianças da rua com ovos de chocolate nas mãos, os olhos brilhando. Eu olhava e dizia para mim mesma que aquilo era besteira, que não precisava daquilo, mas no fundo, tudo o que eu queria era um só ovo, um só abraço, uma só lembrança de que eu também existia naquele mundo de alegria passageira. Tinha uma vizinha que fazia um bolo todo mês para o neto. Eu passava devagar pela calçada só para sentir o cheiro. Às vezes ela me oferecia um pedaço. Eu aceitava com vergonha, com a mão escondida atrás das costas. Ela sorria, mas nunca perguntou meu nome. Para ela eu era só a menina da dona Nair. Nunca fui mais do que isso. Na escola fazia um teatrinho de fim de ano. Eu adorava teatro, mas nunca me escolheram para papel principal. Diziam que eu era muito quieta, que meu olhar era sério demais. E era mesmo, porque eu já carregava mais silêncio do que uma criança devia ter, e o palco não queria silêncio, queria sorrisos que eu não sabia fazer. Mesmo assim, eu sorria quando mandavam. Aprendi a sorrir para parecer normal, mas meu sorriso era vazio, porque por dentro os dias de festa eram só lembretes de que eu não tinha para onde voltar, ninguém para esperar por mim. Teve uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, que tentei fazer meu próprio bolo. Com farinha e água porque não tinha fermento nem açúcar, peguei uns pedaços de banana passada.
Misturei tudo e botei no fogão velho. O cheiro era horrível, mas eu comi mesmo assim. Era o meu bolo de aniversário, meu único. Ninguém percebeu. Ninguém perguntou, nem a dona Nair, nem o seu Adalberto. Era só mais um dia. Isso doía mais do que qualquer grito. A indiferença. Com o tempo, parei de esperar. Parei de contar os dias. Comecei a fingir que não sabia que era Natal, que era meu aniversário, que era qualquer coisa. Enterrei as datas no fundo da memória. E até hoje, às vezes esqueço. Meus netos ligam, mandam mensagem e eu só respondo: Ah, é hoje, né? Não é desatenção, é proteção, é costume. Porque comemorar algo quando você nunca teve para quem comemorar é como acender uma vela num quarto vazio. A chama até brilha, mas não aquece nada. Eu acho que é por isso que até hoje não gosto de festa. Fico desconfortável. Não sei onde pôr as mãos, nem como sorrir de verdade. Eu tento porque sei que os outros querem ver, mas dentro de mim, a menina sentada no canto da calçada, olhando as luzes da casa dos outros, ainda está lá, silenciosa, esperando. E talvez ela espere para sempre. Com 12 anos, minha infância chegou ao fim. Na verdade, nem sei se posso chamar de infância o que vivi até ali. Mas foi aos 12 que comecei a trabalhar como gente grande, como mulher feita. Comecei a limpar a casa dos outros. Foi a dona Nair quem arranjou. Disse que uma senhora lá do centro precisava de ajuda, que era para eu ir 2 vezes por semana, lavar chão, tirar pó, limpar banheiro. Disse que ia me fazer bem, que eu ia aprender a ter valor. Eu aceitei sem dizer nada, porque dizer não nunca foi opção. No começo eu tinha medo. Medo de fazer errado, de quebrar alguma coisa, de não agradar. Aquela casa era enorme, cheia de móveis que brilhavam, de tapetes macios que eu nunca tinha pisado antes. Eu, com minhas mãos pequenas e calejadas, me sentia suja dentro daquele lugar tão limpo. A dona da casa era uma mulher elegante, falava baixo e não olhava muito para mim. Me chamava de menina ou pequena, nunca pelo nome. Ela me ensinou a passar pano em zigue-zague, a dobrar lençol com canto hospitalar, a esfregar banheiro com escova de dente nos rejuntes. Tudo certinho. E eu fazia, sem reclamar. Com 12 anos, meu corpo já se curvava como o de uma mulher velha. Eu ganhava pouco, muito pouco. Às vezes, só um prato de comida e uma sacola com roupas velhas. Dinheiro mesmo era raro, mas eu levava tudo para dona Nair, que dizia que era o justo já que morava de graça. E eu achava que era isso mesmo, que devia agradecer por ter onde dormir. Não demorou muito e começaram a me chamar de casa em casa. A menina da dona Nair trabalha bem, diziam. E lá ia eu. Varriam o chão com minhas mãos, lavavam suas roupas nas minhas costas. Eu conhecia a cidade pelos quintais que esfreguei, pelas janelas que limpei, pelos banheiros que deixei brilhando. Não me orgulho, nem me envergonho. Era o que tinha. Era o que eu sabia fazer, só sinto por não ter brincado, por não ter tido o tempo de correr descalça sem pressa, por não ter tido aquele luxo de ser criança. Minha boneca era o rodo. Meu parquinho era o tanque de cimento. Meu recreio, os 5 minutos entre uma faxina e outra. Quando as outras meninas da minha idade estavam aprendendo a bordar por hobby, eu já sabia costurar calça rasgada, já sabia fazer sabão caseiro, já sabia como tirar mancha de ferrugem do lençol. Eu era útil. E era isso que me segurava, ser útil. Só que por dentro eu era uma criança com os joelhos pretos de chão, com as unhas curtas de esfregar panela, mas ainda criança. Eu sonhava em ter uma bicicleta, nunca tive. Sonhava em ganhar um estojo novo na escola. Sempre usei o dos outros. Eu sonhava em ouvir alguém dizer: hoje você pode descansar. Mas isso nunca veio. Às vezes me sentava no ônibus voltando da casa de alguma patroa e olhava pela janela. Via crianças brincando nas praças, correndo atrás de bola, rindo alto. E eu pensava: será que eu vou ter isso algum dia? Mas a resposta vinha rápido. Eu já sabia. Não,
Lourdes, você não vai, porque eu já tinha sido empurrada para o mundo grande antes da hora. E no mundo grande ninguém espera você crescer. Eles te empurram e pronto. Eu tinha uma patroa que me dava livros. Eram livros velhos, rasgados, mas eu amava. Lia à noite com uma vela escondida debaixo do lençol. E ali nos livros eu fugia. Era princesa, era viajante, era qualquer coisa que não limpava banheiro. Mas quando o sol nascia, voltava a ser a menina de mãos rachadas. Eu não culpo ninguém por isso, nem a dona Nair, nem as patroas. Acho que todo mundo fez o que sabia fazer. Mas às vezes, Venir, eu me pego pensando no que teria sido se eu tivesse tido só mais um ano para ser criança. Só um. Aos 13, eu já andava com rodilha na cabeça, levando roupas para o lavadouro. Aos 14, já sabia me defender de um homem abusado. Aos 15, meu olhar já não tinha brilho de menina. A infância acabou antes mesmo de começar. E tudo o que ficou foi essa saudade de algo que nunca vivi. O amor. Ele chegou quando eu menos esperava. Eu nunca imaginei que teria direito a essas coisas, sabe? Amor, paixão, namoro. Era coisa para quem tinha família, para quem tinha vestido bonito de domingo, para quem era apresentada com orgulho. Eu não era nenhuma dessas. Mas mesmo assim ele apareceu. O nome dele era Antônio. Tinha um sorriso manso e um jeito de me olhar que me deixava sem chão. Ele morava 2 ruas abaixo da casa da dona Nair. Trabalhava numa oficina com o pai, consertava a bicicleta, mexia com o motor, vivia sujo de graxa, mas com as mãos mais gentis que eu já tinha sentido na vida. Nos conhecemos quando ele deixou a bicicleta na frente da casa de uma patroa minha. Eu estava varrendo a calçada. Ele disse bom dia e quando olhei, ele sorriu diferente. Não aquele sorriso educado, mas um sorriso que dizia: Te vi. E aquilo me pegou. Começamos a conversar devagar. Primeiro um aceno, depois um tudo bem, depois uma pergunta sobre o tempo, e quando vi já estávamos trocando bilhetinhos dobrados em pedaços de papel de pão. Eu esperava por esses bilhetes como se fossem cartas do céu. Era tudo muito inocente, muito puro. A gente se encontrava às escondidas, falava da vida, dos sonhos. Ele me perguntava das coisas que eu gostava, e pela primeira vez alguém queria saber de mim. De mim. Não do que eu podia fazer, nem do que eu limpava, nem do que eu devia, só de mim. Um dia ele me deu uma flor, uma rosa colhida do jardim da tia dele. Eu escondi no avental e guardei as pétalas dentro do meu caderno. Ainda hoje me lembro do cheiro seco daquelas pétalas. Era o cheiro do meu primeiro amor. Mas a felicidade durou pouco. A dona Nair descobriu, e foi como se eu tivesse cometido um crime. Ela gritou comigo, rasgou o bilhete que eu escondia, disse que eu estava me iludindo. Que moça como eu não tinha que pensar nessas besteiras. Que ninguém sério ia querer uma filha de ninguém. E essa frase ficou: filha de ninguém. Ela dizia que eu não sabia de onde vinha, que não tinha sobrenome, que era só uma boca a mais para alimentar, que se engravidasse ia ser pior ainda, que Antônio não prestava, que só queria aproveitar da sua inocência. E eu, mesmo sabendo que ela não conhecia ele, fiquei em silêncio, porque eu não tinha defesa, porque eu mesma já achava que não merecia aquele amor. Ela proibiu que eu saísse de casa por semanas, tomou minhas roupas boas, trancou meus cadernos, até me trocou de lugar de trabalho para eu não passar na rua onde ele morava. E assim como veio, o amor foi embora. Antônio ainda tentou me ver, esperava no portão, deixava recado com as vizinhas. Mas eu não podia sair, e com o tempo ele desistiu. Disseram que ele foi para a cidade grande trabalhar numa mecânica. Nunca mais ouvi falar. E eu fiquei com o coração partido e uma certeza doída, a de que não adiantava sentir que amor para gente como eu era luxo, coisa de novela, não de verdade. Depois disso, prometi a mim mesma que não ia mais me permitir sonhar com essas coisas. Fechei o coração, vesti a casca,
Voltei a ser a moça útil, obediente, invisível, e cada vez que me lembrava dos olhos do Antônio, eu dizia para mim mesma: você não é feita para isso. Mas a verdade, eu era, todo mundo é. A gente nasce com o direito de ser amado. Só que naquele tempo ninguém me falou isso. Ninguém me disse que eu podia sim ser feliz, mesmo sem saber de onde vim. E por isso deixei passar o primeiro homem que me viu de verdade. Eu me pergunto até hoje como teria sido se eu tivesse saído naquele dia, se eu tivesse respondido aquele último bilhete, se eu tivesse tido coragem de escolher o amor em vez do medo. Mas naquele tempo, o medo falava mais alto, e eu, como sempre, obedeci. Com o tempo acabei me casando, não foi por paixão, foi por cansaço, cansaço de viver sempre esperando, sempre dependendo da vontade dos outros. Era um homem bom, o João. Trabalhador, simples, sem muita conversa. Nos conhecemos na feira. Ele vendia mandioca e me ofereceu um pedaço cozido de graça. Achei gentil, sorri de canto e dali em diante ele começou a aparecer mais vezes. Não teve namoro longo, nem pedido com flores. Foi tudo muito direto. Ele disse que eu era uma moça direita que sabia cuidar de casa, que daríamos certo. Eu, naquele momento, só queria sair da sombra da dona Nair. Queria um canto meu, mesmo que fosse pequeno. Queria, quem sabe, recomeçar com outro nome, outro sobrenome, outra história. Nos casamos no cartório com duas testemunhas e um vestido emprestado. Não chorei. Nem de alegria, nem de tristeza, eu estava vazia. Era como se eu tivesse entregado meu corpo a uma nova casa, mas a alma ainda estivesse perdida naquela menina que ficava na calçada, olhando as festas alheias. Logo vieram os filhos, 3, todos saudáveis, todos lindos. E por mais estranho que pareça, eu não sabia muito bem como ser mãe. Eu tentava, fazia o melhor que podia, dava banho, penteava cabelo, cozinhava com amor. Mas por dentro, parecia que eu estava sempre copiando alguém, sempre me perguntando: será que é assim que uma mãe faz? Porque eu nunca tive uma para me ensinar. Nunca vi como se faz com carinho. Só sabia o que era ser mandada, ser cobrada, ser esquecida. Então, o que eu tinha a oferecer era esforço, não ternura. Eu amava meus filhos, claro que amava, mas o amor que eu sentia era tão misturado com medo de errar, com insegurança, que às vezes doía mais do que confortava. Eu me lembro de uma noite em que minha filha, com 5 anos, me pediu para contar uma história antes de dormir. Eu congelei. Que história eu tinha para contar? Minhas lembranças eram cinzentas, tristes, não dava para colocar isso no travesseiro de uma criança. Então eu inventei uma história boba, como uma menina que morava no campo e falava com passarinhos, e enquanto contava comecei a chorar, baixinho, para ela não ver. Foi nesse momento que eu entendi que, por mais que eu construísse uma família, o buraco dentro de mim ainda estava lá. Era um buraco fundo, escuro, que nenhum filho podia preencher, porque não era culpa deles, era falta da minha própria raiz, do meu próprio chão. João era um bom homem, mas não era de palavras. Não perguntava muito, não abraçava muito, ajudava no que podia, mas também esperava que eu resolvesse tudo sozinha. Às vezes eu olhava para ele e pensava: será que ele sabe que eu sou só metade? Porque por fora eu era a esposa correta, a mãe presente. Mas por dentro eu era aquela menina de 12 anos varrendo a calçada com o coração cheio de perguntas. A vida seguiu, os filhos cresceram, e com o tempo a casa se encheu de barulho, de risadas, de lição de casa espalhada pela mesa, e eu era grata por tudo aquilo, de verdade, mas o vazio não passava. Não. Tentei preenchê-lo com religião, com trabalho, com dedicação extrema à família. Me doava tanto, tanto que às vezes esquecia de mim mesma. Mas quando a casa silenciava à noite, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, aquela pergunta voltava: de onde eu vim mesmo?
Quem me colocou no mundo? Era como se minha história tivesse começado pela metade e eu vivesse tentando escrever o começo, sem conseguir. Por isso, quando alguém me elogiava como mãe, como esposa, eu sorria, agradecia, mas por dentro tinha sempre uma voz dizendo: se eles soubessem, se soubessem o quanto você ainda se sente sozinha. Não por falta de gente, mas por falta de origem. E essa é uma solidão que ninguém entende, a não ser quem também não sabe seu verdadeiro começo. Eu tentei. Tentei sim. Não foi sempre, nem com coragem constante, mas em vários momentos da vida, aquela vontade de saber de onde vim me cutucava por dentro. Era como uma coceira na alma, não deixava em paz. E então eu me mexia, mesmo sem saber por onde começar. A primeira vez foi depois que meu segundo filho nasceu. Eu estava com 20 e poucos anos, exausta, mas cheia daquele amor bruto de mãe. Olhei para ele dormindo no berço e me perguntei: quem é que me colocou assim no mundo? Quem me olhou dormir assim com esse cuidado? A resposta foi um silêncio doído. E então eu levantei, peguei uma folha de papel e escrevi: procuro por minha mãe biológica, nascida entre 1950 e 1952, nome talvez Maria, fui entregue a uma mulher chamada Nair em Minas. Colei esse papel num mural da padaria, depois na igreja, em um poste perto do mercadinho. Ninguém respondeu. Uns anos depois, ouvi falar de um programa de rádio que ajudava pessoas a reencontrar parentes. Escrevi uma carta, longa, cheia de detalhes de tudo o que eu sabia, que não era quase nada. Enviei sem dizer nada a ninguém. Esperei por semanas. Quando a carta foi lida ao vivo, eu chorei. Estava na cozinha, lavando o prato, e parei para escutar. O radialista leu meu nome, falou da tal mulher chamada Nair, citou o nome Maria, falou do ano, do lugar. Mas nada, nenhuma ligação, nenhuma resposta. Mais uma vez silêncio. Também tentei ir atrás de papelada. Uma amiga me levou num cartório antigo e tentamos achar a certidão de nascimento. Encontramos uma cópia antiga, desgastada. Nome da mãe: Maria de Fátima. Pai: não consta. Lugar de nascimento: incompleto. Faltava página, faltava carimbo. Um funcionário me disse que muitos documentos daquela época se perderam com o tempo ou nunca foram bem registrados. Saí de lá com a sensação de estar tentando costurar um pano que já se desfez há muito. Houve um tempo em que eu quase acreditei que tinha encontrado um rastro. Uma vizinha da dona Nair, que era muito velha, me chamou um dia e disse: eu lembro de uma mulher, uma moça magra, cabelo comprido, que deixou um bebê na porta da Nair. Isso tem muito tempo. Dizem que era da roça que voltou para a terra dela no outro dia. Fiquei dias com aquilo na cabeça. Tentei puxar mais da memória da mulher, mas ela mesma já não lembrava direito. Não sabia nome, nem cidade, só a imagem de uma mulher com pressa. E aquela pista se apagou como todas as outras. Também teve uma vez que fui até uma cidadezinha do interior de Minas, onde diziam que a dona Nair tinha família. Andei pelas ruas olhando rostos, parando em padarias, perguntando pelos sobrenomes que tinha ouvido na infância. Ninguém sabia de nada. Um senhor me disse: aqui tem muita Maria, toda mulher aqui chama Maria. E riu. Eu sorri de volta, mas por dentro só queria gritar. E mesmo assim, toda vez que via alguém mais velho na rua, eu olhava nos olhos, tentava ver se reconhecia alguma coisa. Um traço, um gesto, um tom de voz. Já imaginei ser filha de gente pobre, de gente rica, de moça nova, de mulher casada. Já imaginei até que fui fruto de uma violência e que por isso me deixaram. Mas tudo era suposição, nada concreto. A única certeza que eu tinha era que fui entregue, e que quem me entregou não voltou. Teve um momento, quando os filhos já estavam crescidos, que tentei mexer com a internet. Uma das minhas netas me ajudou. Criamos um perfil num site de buscas por parentes. Colocamos as informações básicas,
até uma foto minha mais jovem, onde eu achava que parecia com alguém que não sabia quem era. Recebemos algumas mensagens, mas nenhuma fazia sentido. Gente tentando adivinhar, gente em busca de esperança própria. E com o tempo parei de tentar, não por falta de vontade, mas por exaustão. Porque buscar sem ter por onde é como correr no escuro. Você tropeça mais do que avança, e chega uma hora que o corpo não aguenta mais cair. Mesmo assim, até hoje, quando ouço o nome Maria, em filme, na novela, na rua, meu coração ainda balança. Penso, será que foi esse o nome dela mesmo? Será que um dia, em algum canto desse país, uma mulher se lembrou da filha que deixou? Não sei, e talvez nunca vá saber. Mas uma coisa eu aprendi: esperança é teimosa. Ela volta mesmo quando a gente manda embora. Bati sim em muitas portas, algumas físicas, outras simbólicas, mas a resposta era quase sempre a mesma: silêncio, ou aquele olhar de pena misturado com dúvida, como se eu fosse um fantasma pedindo para voltar para um lugar que ninguém lembrava de ter me visto. A primeira porta que bati foi de uma mulher que morava numa cidadezinha perto de onde diziam que minha mãe poderia ter vivido. Fui com uma foto na mão, uma única imagem minha de criança, com as bochechas fundas e os olhos fundos de medo. Cheguei com educação, pedi licença, contei minha história. A mulher me olhou como quem tenta puxar do fundo da memória uma lembrança antiga, mas depois balançou a cabeça devagar e disse: Não, minha filha, não lembro de você, não. Nunca te vi. Agradeci e saí de cabeça baixa. No fundo, eu já esperava, mas cada não desses doía como se fosse o primeiro. Depois tentei com uma senhora que trabalhava no hospital da cidade naquela época. Falei da dona Nair, do nome Maria de Fátima. Ela escutou com atenção, disse que conhecia muita Maria, mas que nenhuma tinha deixado criança. Naquela época, se deixassem, a gente saberia. Ia virar comentário. Ela disse: Mas quem garante que não esconderam tudo? Que a vergonha não fez tudo ser calado? Quem garante que a minha história não foi abafada pelo medo de alguém? Fui em mais lugares. Entrei em casas com cheiro de madeira antiga, sentei em cadeiras de vime, tomei café oferecido por gente boa. E em todas elas a mesma resposta: Sinto muito, mas você não me é familiar. Uma vez até achei que estava perto. Um homem já bem velho disse que conheceu uma Maria de Fátima que engravidou nova e sumiu da cidade. Disse que ela era bonita, calada e que o pai dela era severo. Pode ser que ela tenha tido a filha e entregado. Pode ser, ele murmurou. Meu coração disparou. Pedi mais detalhes, nome completo, onde moravam parentes, mas ele já não lembrava. Faz tanto tempo, e disse, e aquela pista se dissolveu como poeira no ar. O que mais me doía não era ouvir o não, era ouvir o nunca te vi, com aquele olhar distante, como se eu fosse uma página que escapou do livro da vida de alguém, como se meu capítulo tivesse sido arrancado com descuido. Já tive gente que se irritou. Por que você insiste nisso? Perguntaram. Você já tem sua vida, seus filhos, sua casa, vai mexer com coisa velha para quê? E eu entendia. Eles não compreendiam porque nunca passaram por isso. Nunca acordaram sem saber quem embalou o primeiro choro, quem escolheu o nome, quem cortou o primeiro fio de cabelo. Nunca viveram com esse tipo de ausência que não tem rosto nem voz. Mas eu vivi, e por isso bati, mesmo sem resposta, mesmo sendo esquecida. Uma vez, quando meu caçula ainda era pequeno, ele me perguntou: Vovó, quem era sua mãe? Eu congelei. Demorei para responder. Depois só disse: Era uma mulher forte, mas que teve que me deixar. Inventei isso na hora. E ele sorriu satisfeito com a resposta. Mas eu fiquei dias com aquilo remoendo por dentro. Será que era verdade? Será que era isso mesmo? Ou será que ela simplesmente não me quis? Quando se vive com a dúvida, qualquer lembrança vira invenção, e qualquer silêncio vira sentença. Já pensei em fazer exame de DNA, já escutei falar de sites, de bancos de dados, mas me faltava força, me faltava fé, porque para fazer isso você tem que acreditar que alguém, em algum lugar, está te procurando também.
e essa esperança por vezes me parecia impossível. Até sonhei com essas portas. Sonhava que batia numa casa antiga e uma mulher abria. Ela me olhava surpresa, depois sorria e dizia: Você voltou. Acordava com o peito cheio, os olhos molhados, mas era só sonho, nunca realidade. A pior porta que bati talvez tenha sido a de dentro, a porta que tenta abrir a si mesma para perdoar, para aceitar que talvez não haja resposta, que talvez ninguém saiba mesmo quem eu sou, e que talvez ninguém nunca vá saber. É difícil, dói mais do que posso explicar. Mas sigo batendo, mesmo que seja só com o pensamento, mesmo que seja só com o coração. Com o passar dos anos, quando os filhos cresceram e os netos começaram a chegar, pensei que talvez fosse mais fácil dividir essa dor, contar, abrir a ferida com calma, como quem mostra uma cicatriz antiga para ver se alguém ajuda a entender de onde ela veio. Eu queria que eles soubessem quem era a mulher que os criou, mas também a menina que ninguém quis. A primeira vez que contei foi para o meu filho do meio. Estávamos lavando louça juntos, num daqueles dias de visita que começam cheios de alegria e terminam em silêncio. Falei devagar, entre um prato e outro. Disse que não sabia quem eram meus pais, que fui entregue para uma mulher ainda pequena, que ninguém nunca me chamou de filha de verdade. Ele parou por um instante, me olhou com aquele jeito meio rápido de quem já está pensando em outra coisa e disse: Poxa, mãe, que triste. Depois enxugou a mão no pano de prato e mudou de assunto. Não foi por mal. Eu sei, é que eles nasceram de mim, e para eles a minha história começa no momento em que eu os embalei no colo. O que veio antes é só névoa. Tentei outras vezes, com minha filha mais velha, que é sensível, cuidadosa. Contei num domingo de tarde, no quintal. Ela ouvia, balançava a cabeça devagar, como quem compreende. Até me deu um abraço no fim, mas depois nunca mais tocou no assunto, como se fosse um filme que passou na televisão e acabou. Um drama que a gente assiste, se emociona, mas não leva para a vida. Com os netos, eu tentava falar de forma mais leve. Dizia que a vovó nasceu 2 vezes, uma quando veio ao mundo e outra quando foi deixada na casa da dona Nair. Eles achavam bonito. Um até disse: Você parece uma heroína, vó. Eu sorri, agradeci. Mas era só isso. Uma historinha contada, nada mais. Eles cresceram num mundo com respostas rápidas, com tecnologia, com tudo à mão. Mas a minha história não estava no Google, nem nos arquivos digitais. Estava enterrada no tempo, nas bocas caladas de gente que já partiu. Pedi ajuda 1 ou 2 vezes para ver se conseguiam buscar registros, fazer algum exame de DNA, olhar nomes em cartórios digitais. Prometeram que iam ver, mas nunca voltaram a falar no assunto. Não por maldade, mas porque para eles aquilo não era urgência, não era necessidade, era só um passado sem importância. E isso me doeu mais do que a ausência da resposta, porque o que eu queria de verdade não era nem encontrar minha mãe, era que alguém se sentasse comigo, pegasse minha mão e dissesse: Eu vou procurar com você. A sua história também importa. Mas isso nunca aconteceu. Um dos meus netos até disse uma vez: Vó, o que importa é que a senhora está aqui agora. O resto já passou. E ele tinha razão. Mas só quem tem história entende o valor dela. Só quem teve raiz consegue não sentir falta quando o chão some. Então eu fui me calando, guardando de novo tudo dentro de mim, voltando a ser aquela menina que nunca podia falar demais, que devia agradecer pelo que tinha, que devia esquecer o que faltava. Mas no fundo eu continuava esperando que um dia um deles perguntasse: Ó, e se a gente tentasse de novo? Só que esse dia não veio, e agora com essa idade eu já não espero mais. O tempo levou a força das pernas, a firmeza das mãos, mas não levou essa ausência aqui dentro, uma ausência que eu carreguei sozinha, mesmo rodeada de filhos, netos, nora, genro, vizinho, cachorro e tudo mais. Eles me amam, disso eu sei. Eles cuidam de mim, me levam ao médico, me ajudam a subir a escada, compram meus remédios,
fazem bolo no meu aniversário, mas quando o assunto é o antes, é como se a velha senhora que sou hoje tivesse nascido pronta, sem infância, sem origem, como se minha vida só tivesse começado quando eles apareceram. E é por isso que às vezes, mesmo cercada de amor, eu me sinto só, porque ninguém quis entrar comigo na parte da casa que ficou escura. Tem uma coisa que nunca deixei ninguém jogar fora. Nem quando mudei de casa, nem quando troquei de armário, nem quando meus filhos disseram: Isso aqui já tá podre, mãe, vamos jogar fora. Eu sempre respondia: Não, esse fica. E guardava de novo no fundo da gaveta ou dentro de uma sacola que só eu sabia onde estava. É um casaquinho, de lã grossa, meio torto, tricotado à mão, cor indefinida, entre cinza e marrom desbotado pelo tempo. Tem um botão faltando e outro que só fica preso porque eu costurei de novo depois que caiu, e mesmo assim, para mim, é a coisa mais valiosa que tenho. Dizem que me deram ele quando fui entregue à dona Nair. Não tenho certeza. Ninguém me confirmou. Mas cresci ouvindo que cheguei naquela casa enrolada num pano e com esse casaquinho nos braços. Eu devia ter uns 2 ou 3 anos e aquele pedaço de lã era tudo o que me pertencia. Era meu, só meu. Eu cresci com medo de perder esse casaquinho. Quando era menina, escondia ele embaixo do colchão, enrolado em uma fronha velha. Pegava de vez em quando, apertava contra o rosto e chorava baixinho. Era como se aquele tecido, já áspero e encardido, fosse o último toque da mulher que me colocou no mundo. Uma lembrança de pele, mesmo que inventada pela minha própria carência. Na adolescência, quando eu disse, escondia ele no fundo de uma mala. Tinha vergonha de mostrar. Sentia que se alguém visse, ia rir. Um casaquinho infantil guardado como se fosse tesouro. Mas era para mim, era meu tesouro, porque era a única coisa que parecia ter vindo de antes. Nunca lavei. Nunca tive coragem. O cheiro mudou, é claro. Com o tempo ficou com cheiro de coisa antiga, de madeira, de guardado. Mas lá no fundo, ainda acho que tem um restinho de colo, um restinho de abraço. Quando me casei, levei ele comigo. João nunca perguntou o que era. E eu também nunca expliquei. Guardei como guardei tudo na vida, em silêncio. Entre uma muda de roupa e outra, ele seguia comigo. E toda vez que eu abria a sacola, o coração batia mais lento. Era como abrir uma janela para um tempo que ninguém mais via, só eu. Uma vez minha filha encontrou, já adulta, ajudando a arrumar meu armário. Pegou o casaquinho, ergueu e disse rindo: Que isso, mãe? Isso aqui parece roupa de boneca. Tirei das mãos dela com calma e disse: É meu? Não joga fora, não. Ela olhou, ficou séria por um instante, mas não perguntou mais nada. Dobrei de novo com cuidado, como se fosse vidro, e escondi. Hoje, com mais de 70 anos, ainda tenho ele. Tá dentro de uma caixa de papelão, forrada com pano branco. Guardo como quem guarda um segredo, mas também como quem guarda uma esperança. Porque no fundo eu ainda imagino, mesmo que seja ilusão, que foi minha mãe quem fez. Que numa noite qualquer, com pouca luz e linha faltando, ela sentou e tricotou esse casaquinho pensando: vou mandar com ela, para ela não sentir tanto frio. Eu não sei se foi. Talvez tenha sido só uma peça qualquer, dada por pena, mas prefiro acreditar que não. Prefiro pensar que antes de me deixar, ela colocou esse casaquinho em mim com mãos trêmulas e coração partido. Porque pensar assim aquece, faz o abandono parecer menos cruel, faz parecer que houve pelo menos um gesto de amor, uma tentativa de cuidar mesmo na hora de partir. Já pensei em ser enterrada com ele, mas depois mudei de ideia. Quero que fique. Quero que alguém um dia abra a caixa, encontre aquele pedaço de lã e se pergunte: por que ela guardou isso a vida toda? E talvez, só talvez, alguém entenda. Que era mais do que um casaquinho velho. Era a memória de um colo que nunca tive, mas que dentro de mim sempre existiu. Tem um sonho que me acompanhou quase a vida toda. Começou quando eu ainda era moça.
e voltou muitas vezes de formas parecidas, sempre o mesmo cenário, o mesmo cheiro no ar, a mesma sensação no peito, e sempre acordava com as mãos suadas e os olhos molhados, como se tivesse vivido aquilo de verdade. No sonho, eu estou andando por uma estradinha de terra batida, vermelha, fina, cheia de mato nos cantos. É fim de tarde, o céu está meio alaranjado e o ar cheira a poeira quente e lenha queimada. Eu ando devagar, como se estivesse sendo guiada por algo que não vejo. Lá na frente tem uma casinha simples, de barro, com o telhado de palha e uma cortina leve balançando na janela. Tem um varal com roupas úmidas e uma galinha andando no terreiro. E eu sei, dentro do sonho, que aquela casa é minha, que ali é onde tudo começou, mas não me lembro de ter vivido ali. Só sinto. Às vezes no sonho chego perto da porta, e aí ouço uma voz de mulher, suave, firme, alta, um pouco cansada. Ela diz só uma palavra: filha. E aí tudo some. Antes que eu veja o rosto, antes que eu entre, acordo, com o coração batendo rápido e uma tristeza mansa tomando conta do peito. Sempre igual, como se a vida quisesse me lembrar noite após noite de que existe uma parte de mim que ficou para trás, que eu nunca alcancei. Contei esse sonho para uma amiga uma vez, nos anos 80. Ela era da igreja, pessoa boa, ouvia sem julgar. Quando terminei de contar, ela segurou minha mão e disse: talvez seja Deus tentando te dar paz. Eu queria acreditar, mas o sonho voltava. Não era só paz, era saudade. Saudade de algo que talvez nunca existiu, ou que existiu por tão pouco tempo que virou só eco dentro de mim. Teve uma vez, já mais velha, que sonhei com a mesma casa, mas ela estava vazia. As roupas no varal não estavam mais lá. A cortina parada, o chão sujo de folhas secas e a voz. A voz não veio. Acordei angustiada. Senti como se tivesse perdido uma última chance. Como se até no sonho minha origem estivesse se apagando. Perguntei para uma das minhas netas que gosta dessas coisas de psicologia o que podia significar. Ela disse que pode ser a mente tentando construir uma lembrança que nunca teve. Eu fiquei em silêncio, porque se foi isso mesmo, que bonito que a mente construiu com tanto cuidado, com barro, com lenha, com voz suave, porque podia ser um sonho frio sem cor, mas não. Era sempre quente, acolhedor, mesmo que incompleto. Esse sonho virou uma espécie de companhia para mim, uma parte escondida da minha vida que ninguém conhecia, mas que me visitava quando o mundo dormia. Às vezes eu até desejava que ele voltasse. Deitava na cama, fechava os olhos e pensava naquela estradinha, naquele portãozinho torto. E esperava, como quem espera por alguém que nunca chegou. O mais estranho é que nos momentos difíceis, quando alguém da família ficava doente, quando a solidão pesava, o sonho voltava. Sempre ele, a casa, a tarde mansa, a palavra dita com doçura: filha. E isso me confortava, mesmo sem saber de quem era aquela voz, mesmo sem ter certeza se aquilo tinha algum fundo de verdade. Porque no fundo, acho que o que mais me faltou na vida foi ouvir essa palavra, filha, uma vez só, de boca cheia, com afeto, não como rótulo, não como documento, mas como amor. Hoje em dia sonho menos, o corpo cansa mais, o sono é picado, mas de vez em quando o sonho volta. E toda vez que volto àquela casinha, sinto que ainda tem uma parte minha viva ali, mesmo que só exista enquanto eu durmo. E talvez isso baste. Hoje, com mais de 70 anos, sentada na cadeira de balanço, com o chale nas costas e o chá já frio na caneca, eu sei. Sei que não vou encontrar. Sei que essa busca, essa falta, essa ferida não vai ter resposta nesta vida. Não me iludo mais. Não conto mais com coincidência nem com milagre. O tempo passou. Os rostos sumiram. Os nomes se perderam. E quem poderia saber de algo, ou já se foi, ou já esqueceu. Mas saber disso
não quer dizer aceitar com facilidade, porque aceitar dói. E a verdade é que eu ainda carrego, bem aqui no fundo, aquela vontade teimosa de ver, só uma vez, não precisa de abraço, nem de conversa longa, só ver o rosto de quem me colocou no mundo, olhar nos olhos e saber é daqui que eu vim. Às vezes fico pensando como seria esse encontro se um dia tivesse acontecido. Me vejo entrando numa casa simples, ouvindo um barulho de panela e uma mulher velha me olhando com espanto. Uma mulher com a pele parecida com a minha, ou os mesmos dedos finos, ou o mesmo jeito de ajeitar o cabelo. Ela me olha, não diz nada, mas nos olhos dela tem aquele susto misturado com reconhecimento. E aí, só aí, ela diz: É você? E eu respondo: Sou eu, a que você deixou. Mas esse momento nunca veio. E agora o corpo já não aguenta viagens longas, a memória me prega peças e o coração está cansado de esperar. Mesmo assim, mesmo com tudo isso, não consigo desligar esse desejo. Não é obsessão, não é raiva, nem cobrança, é só vontade. Uma vontade simples, humana, de ver. Me pergunto se ela também pensou em mim ao longo da vida. Se nos dias de silêncio ela sentiu minha falta. Se ficou imaginando por onde andava aquela filha que talvez tenha segurado nos braços por tão pouco tempo. Ou se preferiu esquecer. Se guardou no fundo da alma, como se guarda algo que dói demais para lembrar. Porque eu nunca julguei. Por mais que tenha sofrido, por mais que tenha chorado noites e noites com o travesseiro molhado, eu nunca guardei raiva. Nunca culpei. Sempre pensei que talvez foi o único caminho que ela encontrou. Que talvez o mundo tenha sido cruel com ela também. Que talvez ela também tenha chorado no canto da cama depois de me deixar. E é por isso que, mesmo sabendo que nunca vou encontrar, eu sigo desejando, não por justiça nem por reparo, mas por ternura, por encerrar esse ciclo com um olhar, mesmo que breve, mesmo que mudo. Meus netos acham que eu já vivi demais. Dizem que agora é hora de descansar, de aproveitar o que resta. Mas como é que a gente descansa com um capítulo faltando no começo da história? Às vezes olho no espelho e me pergunto: será que meu rosto parece com o dela? Com ele? Com alguém? Tentei encontrar nos meus filhos traços que pudessem ser da minha origem, mas cada um é de um jeito, e a origem, a minha, ainda é um ponto de interrogação. O que me consola de verdade é saber que fiz o oposto do que fizeram comigo. Nunca abandonei. Nunca deixei de chamar meus filhos de filhos. Nunca deixei um deles dormir sem saber que era amado. Mesmo carregando esse buraco em mim, eu tentei não passá-lo adiante. E talvez no fim das contas isso seja o mais importante. Mesmo assim, só por um segundo eu ainda queria ver. Sentar na frente daquela mulher, dizer que estou bem, que cresci, que envelheci, que tive filhos e netos, e que mesmo com toda essa falta, eu não a odiei. Queria olhar para ela e dizer: Ah, eu te perdoo. E mesmo sem te conhecer, eu te amei. Agora que os dias são mais longos e as noites mais silenciosas, penso muito no que vivi. E por mais estranho que pareça, não me sinto amarga. Cansada, sim, machucada em alguns cantos que ninguém vê. Mas amarga não, porque, mesmo com tudo o que me faltou, eu escolhi amar. Amar quem me criou mesmo sem saber como. Amar quem passou por mim sem me ver. Amar quem me esqueceu. Amar até quem me deu embora, seja por medo, por dor ou por não ter tido outra escolha. A dona Nair, por exemplo. Por muitos anos carreguei dentro de mim uma mistura de gratidão e mágoa. Ela não foi mãe, não do jeito que eu sonhava, mas me deu teto, me deu pão, me deixou crescer. Do jeito torto dela, fez o que achava que era certo, e hoje, olhando com distância, entendo. Ela também era filha de um tempo duro. Também não sabia amar com palavras. Perdoei ela. Perdoei sem cerimônia, sem bilhete, sem confissão. Foi um perdão que nasceu dentro, num dia comum, quando eu estava sentada na cozinha, com a mão apoiada no queixo.
Só pensei, ela fez o que pôde, e desde então a raiva parou de visitar meu peito. Meus filhos, mesmo não entendendo toda a dor que carrego, são minha alegria, e por eles eu me esforço todos os dias para deixar o passado menos pesado. Não quero que carreguem minha saudade. Quero que vivam leves. Quero que saibam de mim, sim, mas sem que isso os aprisione. Que saibam que a mãe deles foi forte, mas também foi frágil. Que amou sem saber ser amada primeiro. E quanto aos que me deixaram, talvez meus pais ou quem quer que tenham sido, escolhi também não odiar. A vida é mais difícil do que a gente imagina. Às vezes, para sobreviver, a gente faz o impensável. E eu não sei o que se passou na cabeça deles, não sei o que os levou a me deixar, mas sei que seguiram em frente. E eu também. Não sei se um dia alguém vai lembrar de mim com detalhes. Talvez fiquem só algumas fotos, algumas receitas que ensinei, umas histórias contadas pelos netos. Mas se eu puder escolher, quero que se lembre de mim como alguém que não desistiu de sentir, que não se trancou na dor, que não ficou amarga com o abandono. Porque o que me salvou, no fim das contas, não foi encontrar respostas. Foi continuar amando mesmo sem elas. Amar sem saber o nome, amar sem saber o rosto. Amar no fim das contas foi continuar amando mesmo sem elas. Amar sem saber o nome, amar sem saber o rosto, amar no escuro. E isso para mim foi maior do que qualquer reencontro teria sido. Hoje, quando sento no banco da varanda e sinto o vento leve batendo no rosto, fecho os olhos e penso: eu não tive o que muitos tiveram, mas também vivi o que muitos não souberam viver. A coragem de não endurecer, a coragem de seguir doando afeto, mesmo depois de ter sido negada tantas vezes. Tem gente que pensa que amor precisa de retorno. Eu aprendi que não. Às vezes a gente ama porque é o que nos resta, porque é o que nos mantém de pé. Porque se a gente parar de amar, vira pedra. E eu nunca quis ser pedra. Sempre preferi ser folha, mesmo levada pelo vento. Aos que me amaram, minha gratidão. Aos que não souberam me amar, meu perdão. E aos que nunca souberam da minha existência, meu silêncio cheio de ternura. Minha vida não teve começo claro, nem respostas fáceis, mas teve escolhas. E eu escolhi a mais difícil, amar tudo mesmo sem entender. Amar a ausência, a rejeição, a dúvida, o sonho inacabado. Amar até o nada. Porque, no fim, o amor é o que sobra quando tudo o resto falta. E esse ninguém me tirou. Agora que cheguei até aqui, a lembrança vai se apagando devagar, como quando a tarde vai virando noite e a gente quase não percebe. Os sons diminuem, os passos ficam mais lentos, os pensamentos mais suaves. Eu olho ao redor da casa e vejo retratos que não contam tudo, mas contam algo. Meus netos riem na sala, meus filhos conversam na cozinha, e eu, mesmo com o corpo cansado e a cabeça às vezes esquecida, me sinto parte. Parte de algo que construí com cuidado, mesmo sem saber por onde começar. Fecho os olhos e ouço o som que sempre quis, o som de uma voz me chamando. Não sei se vem de dentro ou de algum lugar distante, mas ela vem, suave e macia, como o vento em tarde quente. Filha, e então descanso. Porque talvez no fim a vida seja isso mesmo, uma longa espera por um chamado que nos faça voltar ao começo, e se esse chamado nunca vem, a gente inventa ele com amor, porque o amor, quando inventado com verdade, vira verdade também. Agora vou dormir um pouco. Se alguém acordar antes de mim, diga que deixei um casaquinho guardado e um punhado de amor espalhado nos cantos da casa. Talvez, quem sabe, em algum lugar do tempo, alguém vai encontrá-los e entender.